Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No livro do profeta Daniel, no seu capítulo 5, versículo de número 13, escrito está: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e disse o rei a Daniel: És tu aquele Daniel, cativo das terras de Judá, que o meu pai trouxe? É uma pergunta que o rei Belsassar faz para Daniel. És tu aquele Daniel? Que Daniel, o rei Belsassar, está perguntando. Nós vamos entender que Daniel, ele foi levado cativo junto com alguns da linhagem real. E a Bíblia vai dizer que Daniel vai cativo para a Babilônia. E eu entendo que Daniel, ele tinha motivos para se revoltar contra Deus. Porque os pais de Daniel pregou para ele que o Senhor nosso Deus é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa, é o Deus da provisão. Todavia, Daniel, com a idade de 14 para 16 anos de idade, ele é levado cativo para a Babilônia. E ele poderia dizer: cadê o Deus que guarda? Cadê o Deus que protege? Cadê o Deus que livra? Mas Daniel, ele não se revolta. Ele vai com seu coração em paz, porque Daniel, ele não conhecia parte da palavra, ele conhecia a palavra. E a Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 29, que há um tempo que o povo ficaria cativo na Babilônia, 70 anos. Todavia, eles voltariam para adorar ao nome do Senhor. E Daniel está entendendo que isso é um período chamado probatório, período de prova. Porque o povo havia se afastado do Senhor e Deus agora vai punir, vai corrigir o seu povo. Gandhi, ele diz que por detrás de uma mão carrasca há sempre um sorriso dizendo: eu vou te aperfeiçoar. Quando Deus corrige alguém, não é para destruição, e sim para a sua perfeição. Daniel, ele é levado cativo, mas ele vai glorificando ao nome do seu Deus. E agora Daniel, em terras babilônicas, mais de 2.000 quilômetros longe dos seus pais, ele é levado à presença do rei para uma seleção, homens, jovens perfeitos, jovens sem defeito algum, de boa aparência, para servir no palácio. A Bíblia vai dizer que Aspenaz, chefe dos eunucos, selecionou Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E a Bíblia diz que o nome deles são trocados. Daniel para Beltesazar, e agora vai os outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Yosef Berhanini vai dizer que Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se cumprimentavam dizendo Shalom, Abidnego, Sadraque, o Mesaque. Não, eles se saudavam dizendo Shalom, Misael, Ananias e Azarias. Porque o importante não é o que dizem, o importante é o que nós aprendemos, é o princípio que temos. Por isso, queridos, você que está sendo de repente perseguido por alguém, não importe o que os outros dizem, importante é o que a Bíblia fala de você. Você é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer que o rei mandou servir a comida real, o vinho que o rei bebia. Mas diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 8, que Daniel determinou no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Daniel, ele não deu um surto psicótico. Daniel, ele não fez um momento de birra. Não. Daniel, ele carregou no seu coração a palavra de Deus. Porque Daniel está dizendo: eu estou longe dos meus pais, mais de 2.000 quilômetros, longe do meu sacerdote, porém estou muito perto de Deus. O olhar de Deus está me acompanhando. Todos nós vivemos a nossa Babilônia. A minha Babilônia pode ser aonde eu moro, pode ser a faculdade, pode ser
o colégio, a escola ou a empresa que eu trabalho. Mas eu preciso carregar no meu coração a palavra de Deus. E eu não posso servir a Deus próximo dos meus pais ou dos meus pastores de uma forma e longe dos meus pais, longe dos meus pastores de outra maneira. Eu preciso ter uma vida ilibada, uma identidade com Cristo. Daniel, ele carrega no seu coração esse ensinamento e ele não come, ele não bebe daquilo que o rei lhe mandou servir. Ele ficou em um teste de 10 dias só se alimentando de legumes, bebendo água. E depois de 10 dias, ele e os seus amigos estavam mais formosos, mais belos do que todos aqueles que comiam e bebiam do manjar do rei. Querido, querida, Daniel ficou mais 3 anos se alimentando de legumes e bebendo água, coisa terrível. Enquanto os seus amigos, os seus colegas ali comiam e bebiam de tudo que era servido da comida real e do vinho do rei. Escuta isso. Daniel, muitas das vezes, com certeza, ele desejou se alimentar da mesa do rei. Ele desejou, junto com seus amigos, comer daquilo que era servido na mesa do rei. Mas Daniel, ele permanece firme no seu propósito. 3 anos comendo legumes e bebendo água. Isso quer dizer uma vida de disciplina. Estamos vivendo dias em que muitos estão querendo mudar o curso do evangelho. Mas evangelho não é inovação. Evangelho é fazer a mesma coisa todos os dias. Orar, jejuar, ler a Bíblia e louvar ao nome do Senhor. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Então, querido, querida, fica na presença de Deus e não se alimente com aquilo que o mundo está querendo te oferecer. Para finalizar, em Tiago capítulo 1 e versículo 14, a Bíblia diz que a tentação vem na mente, mas a nossa mente tem o poder de expelir as tentações ou de absorver. Caso você venha ter graça de Deus para expelir as tentações, certamente você vencerá o mal e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Mas, se você absorver, a Bíblia vai dizer que você vai conceber luz ao pecado e a destruição vem. Daniel, ele foi tentado, mas ele venceu. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Forte abraço, Deus abençoe. Eu sou o pastor Jorge Dantas.